Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós retomamos, dando continuidade ao encontro que vimos na última semana. No último encontro nós iniciamos falando do mistério do pecado. Na verdade, nós começamos a falar da queda provocada lá no início da criação. Falamos dos dois estados de queda, seja a queda dos anjos, que decaíram por um ato de rebelião, de desobediência, e depois falamos da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando mencionamos que na queda de Adão e Eva nós temos o pecado original. Nós chamamos de pecado original originante o pecado cometido por Adão, o pecado que a humanidade herdou como consequência daquele ato de desobediência, pecado original originado, ou seja, nós recebemos aquele pecado das origens. O próprio pecado original, por sua natureza, se assim podemos dizer, né? Ele fora cometido por Adão e Eva, conforme o relato do livro do Gênesis. Eu até pedi que depois fizessem a leitura do capítulo 3 do livro do Gênesis, no qual faz a narrativa da queda, do pecado. Nós paramos, o último número que nós tratamos, nós estávamos falando daquela desarmonia que existe depois do pecado original, que eu até mencionava que nós não precisamos de nenhuma prova científica, ou melhor dizendo, uma prova teológica, para verificarmos a consequência do mal no mundo e a consequência do problema do mal em nós mesmos. Basta que façamos um exame de consciência muito honesto, muito sincero, olhando para dentro de você, com 2 minutos de muita honestidade, você vê que tem uma desordem dentro de nós. Eu comentei no último encontro sobre uma obra de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, na verdade, o problema do mal ele não só tratou no livro das Confissões, que eu até mencionei. Tem um capítulo do livro das Confissões onde Agostinho faz uma reflexão filosófica a respeito do problema do mal. Mas existe uma segunda obra, que é esta, chamada Livre-Arbítrio, onde Santo Agostinho se pergunta sobre o problema do mal. E assim, as reflexões de um verdadeiro filósofo, de quem busca mesmo partir de onde está a origem do mal, né? Por que o mal existe? E são os diversas reflexões que Agostinho faz. Nós não vamos nos deter aqui tanto em apresentar esta questão, porque de fato nós levaríamos muito tempo, porque é uma obra de Santo Agostinho, é uma reflexão filosófica. Mas ele aprofunda a questão no livro das Confissões, basicamente tentando trabalhar o problema do mal sobre 3 níveis. Quando nós estamos falando do problema do mal, nós estamos falando diretamente do pecado, porque o que é o pecado? É um errar o alvo. Lembra que nós demos essa definição, hamartia, é você ter um alvo e você não conseguir acertar o alvo. Então aí Agostinho pergunta, o mal é um ser? Ou seja, o mal possui um ser? Se nós dissermos que o mal possui o ser, nós dizemos que então o mal é como a ideia do maniqueísmo. A ideia maniqueísta, da qual Santo Agostinho compartilhou muito, é que existiam 2 entes, um ente bom e um ente mau, e que ficavam lutando entre si. A igreja não concorda com isso. Nós só cremos que existe um ente bom, Deus. Mas o que é o mal então? De onde vem a origem do mal? É uma pergunta. Aí Santo Agostinho examina o problema do mal sob 3 perspectivas. A primeira
Ele estuda o mal a partir de uma visão metafísica. Ou seja, o que é uma visão metafísica? Para além do físico. Vamos tentar compreender sobre o aspecto, né, espiritual, onde está o problema do mal, né? Aí Santo Agostinho vai dividir em uma espécie de graus de ser. Existem criaturas que têm um nível superior de bondade e existem criaturas que têm um nível inferior de bondade. Mas o que faz com que essas criaturas tenham um nível inferior de bondade? Pergunta de Agostinho. Depois, um segundo problema, um segundo nível, melhor dizendo, é o mal moral. Então, o mal metafísico, depois nós temos o mal moral. O mal moral é o pecado, por assim dizer, né? Que tem uma causa deficiente dentro de nós. Vejam, aí Santo Agostinho vai viajar mesmo, né? Ele se pergunta: o mal pode ser ensinado? Por que a gente faz o mal? Alguém nos ensinou a fazer o mal? Alguém foi lá, olha, você precisa fazer essa arte. Você nota que dentro de você existe, parece que uma inclinação para o mal. Mas como que o mal está dentro de nós? Como que se explica esse negócio, né? Então, vamos tentar chegar lá daqui a pouco, né? E depois, o último tipo de mal, né, terceiro nível, seria o mal físico. O que é o mal físico? Doenças, sofrimentos, a morte, todas essas questões que abarcam a experiência humana, né? De dor, de perda, de sofrimento, das calamidades que acontecem no universo. Então, se nós formos olhar, né, com esta reflexão agostiniana, nós vemos que o mal, de fato, parece que tem uma prevalência. Mas como se explica esse problema, né? Então, se vocês quiserem, depois leiam a obra, estudem, e aí vocês vão ver que é muito curioso, porque assim, é um diálogo, né, de Santo Agostinho com Evódio. É um interlocutor que vai fazendo perguntas para ele, e ele vai respondendo as questões para o problema do mal. Eu quero ler apenas duas instruções aqui, curiosas, para que a gente veja como a reflexão ela vai além do nosso intelecto, né? Um Agostinho aqui é uma pessoa que a gente às vezes nem pergunta determinadas coisas, porque talvez a gente nunca teve nem a oportunidade de refletir, né? Talvez porque a gente não tem uma mente genial como uma mente de Agostinho, né? Mas que a gente pode se perguntar. Olha, ele se pergunta: o mal, ele pode ter sido ensinado? É a primeira pergunta. Mas se ele pode ter sido ensinado, então, por que a gente faz o mal, se a gente não aprendeu com ninguém a fazer o mal, em tese? Aí ele pergunta: de quem aprendemos a pecar? De quem aprendemos a pecar ou fazer o mal? Quem se atreveria a dizer que a instrução é o mal? Você instruir uma pessoa para fazer o mal? Aí ele vai refletindo, mas olha o que ele chama a atenção aqui. Talvez porque as pessoas se desinteressam e se afastam do verdadeiro ensino, isto é, dos meios de instrução. Mas isso vem a ser outra questão. O que, porém, mostra-se evidente é que a instrução sempre é um bem, visto que tal termo deriva do verbo instruir. Assim, será impossível o mal ser objeto de instrução. Na opinião de Santo Agostinho, o mal você não precisa de ter uma instrução para fazer. Mas por que a gente faz, né? Caso fosse ensinado, estaria contido no ensino, e desse modo a instrução não seria um bem. Ora, a instrução é um bem, como tu mesmo já o reconheceste. Logo, o mal não se aprende. Não é possível você aprender a fazer o mal. É em vão que procuras quem nos teria ensinado a praticá-lo. Se você tentar procurar, mas quem me ensinou a fazer o mal? Vai ser em vão. Logo, se a instrução falar sobre o mal, será para nos ensinar a evitá-lo e não para levar a cometê-lo. Então, quando alguém vai te instruir a não alguma coisa, a pessoa vai te instruir para não fazer o mal. Olha, não faça isso, porque isso é feio. Daí, às vezes, aí vem as loucuras, né? Ah, papai do céu não gosta, não faz isso, não mexe nisso. Papai do céu está lá te vendo.
Aí as pedagogias são as mais deturpadas, as mais loucas para ensinar, né? Aí toda mãe, como grande pedagoga, faz cada loucura. Mas tudo bem, né? É um meio que aprendeu da mãe. Mas eu aprendi com uma mãe que tinha que fazer assim. Mas não sei se talvez seria o melhor caminho, né? De onde se segue que fazer o mal não seria outra coisa do que renunciar à instrução, pois a verdadeira instrução só pode ser para o bem. Então aí Agostinho se pergunta, e aí vai continuar a reflexão longa, tentando encontrar aonde está a raiz do porquê nós agimos mal. Se ninguém nos ensinou, se nós não fomos instruídos para isso, se a instrução é para o bem, e quando nós fomos instruídos em relação a alguma questão do mal, é para que nós não fizéssemos o mal, mas por que, mesmo assim, o ser humano age mal, né? Então, essa reflexão vai continuar. Ele vai viajar um pouco dentro do maniqueísmo, que foi uma heresia muito presente no seu tempo, para tentar responder à busca, à origem do pecado e o problema do mal. Aí, no meio da obra dele, ele vai tratar sobre essa questão do livre-arbítrio, né? Da escolha que o ser humano é capaz de fazer, que todos nós somos dotados desta liberdade. Só que, qual é a diferença em Agostinho, né? Para Agostinho, só existe liberdade em Deus. Ponto. Fora de Deus, nós estamos fazendo mau uso da liberdade. Porque as pessoas pensam, o livre-arbítrio, eu faço do jeito que eu quero. Tá, mas livre-arbítrio é um conceito, liberdade é um outro conceito. O conceito de liberdade em Agostinho é escolher Deus. Porque à medida em que você não escolhe Deus, você está escolhendo o quê? O não ser. E quando você escolheu o não ser, você está caindo no nada. Por isso você foge do ser. Você só encontra a felicidade no ser, que é Deus. Fora do ser, você cai no nada. Por isso que não há felicidade fora de Deus. A felicidade é Deus. Toda tentativa de encontrar a felicidade fora de Deus vai gerar o quê? O nada. Ou seja, o mal. O mal é o quê? Na visão agostiniana, o mal não é o ser. O mal é a ausência do ser. É que eu não tenho nenhuma folha sulfite aqui, mas vamos imaginar uma folha sulfite branca. Estou com uma folha sulfite completa. Eu corto um círculo desta folha sulfite e arranco aquela parte branca. Ao arrancar aquela parte branca, você tem uma folha sulfite com um vácuo. Aquilo é o mal, é o não ser. Ou seja, o ser é toda a folha sulfite. Você toca. Quando você corta, você possui o nada. O nada é o não ser. Então, toda vez que você não está no ser, você cai no não ser, portanto cai no mal. Então, toda tentativa de encontrar a felicidade fora do ser vai ser uma frustração, fora de Deus, que é a definição do pecado hamartia, né? Essa é uma reflexão mais filosófica, talvez é um pouco mais cansativa, mas ela é necessária, porque o problema do mal não é uma questão simples, a gente dizer, é assim, assim. Tem que ler, estudar, enfim, dar um pouquinho de trabalho. Mas dentro da questão ainda filosófica, o próprio Agostinho vai trabalhar uma questão que não é uma questão moderna, né? Já é, para você ver, uma questão da filosofia antiga, né? O problema do suicídio, o drama de uma pessoa suicida. E ele trabalha essa questão do drama do suicida sobre essa questão do ser e do não ser. E ele diz aqui, olha, sobre uma pessoa que tira a sua vida, portanto, perde o sentido da vida. O que um suicida busca, diz Santo Agostinho? No fundo, todo suicida procura encontrar a própria tranquilidade. Quando ele tenta tirar a vida, né, ou mesmo acaba levando isso a efeito, no fundo ele está querendo encontrar a paz que ele não está encontrando aqui. E talvez os meios com os quais ele se apropria para tirar aquela dor, né? Isso você pode até explicar, por exemplo, àquelas pessoas que se mutilam, né?
A mutilação, ela começa... É uma forma de tentar aliviar uma dor interior. Ela não está ali, porque está gostoso. Não, porque aquela dor física está doendo menos do que a dor interior. Aquela dor que bate no peito, né? Então, no fundo, Santo Agostinho diz, essas pessoas estão buscando a paz, estão buscando a tranquilidade. Mas é claro que nesta busca, a pessoa acaba tirando esse bem mais precioso que é o dom da vida, né? Então, de fato, né, o mal, ele será e pertencerá sempre ao âmbito do mistério da iniquidade, que está lá expresso nas cartas de São Paulo, né? O mistério do mal. De fato, nós, ao nos aproximarmos, por mais que a gente faça reflexões filosóficas com Agostinho, com o próprio Tomás, ou com outros santos da história da Igreja, a gente vai sempre se deparar com o nada, com a miséria, com a pequenez das criaturas. Certo? Então, é uma obra boa para maratonar, ler, refletir, estudar, caso queiram conhecer o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Vamos voltar para o catecismo, né? Vamos voltar para a teologia, porque senão... Filosofia, às vezes a gente pensa que é coisa de louco, né? Mas não é, não. A filosofia é uma ciência, né? Que nos ajuda a pensar. É claro que depois do século XVI a filosofia ficou meio doida mesmo, né? Com os principais filósofos, Descartes, e aí foi vindo Kant, Schopenhauer, a escola de Frankfurt, e foi juntando ali, aí você vê o abismo que eles vão tratar a filosofia do existencialismo, daí você vai ver Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche e Companhia Limitada. Aí a filosofia, de fato, ela perdeu esse ponto de reflexão, né? Mas é interessante, até mesmo esses autores que são mais doidos, né, de se ler, de se conhecer e de aprofundar um pouco o que eles falaram, né? Mas quando a gente pega a base da filosofia com Platão, o pensamento de Aristóteles, os pré-socráticos, pega ali os pensamentos dos grandes filósofos modernos, Agostinho, Santo Tomás, nós vemos ali mentes brilhantes que pensaram, que fizeram verdadeiras reflexões filosóficas a respeito do ser, né, do ser humano, a respeito da vida e tudo mais. Vamos olhar então para as consequências. O Catecismo da Igreja Católica, no número 402. As consequências do pecado de Adão para a humanidade. Então nós vimos lá a questão da queda dos anjos, vimos a queda dos homens, dos nossos primeiros pais. Agora nós vamos ver um pouco dessa queda também que se aplica para nós, né? Nós colhemos os frutos da queda de Adão e toda a humanidade até o último dia sofre de alguma forma com o ato de rebelião de Adão. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Então, isso aqui não tem como fugir, né? São Paulo afirma: pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim passou para todos os homens, porque todos pecaram. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe à universalidade da salvação em Cristo. Eu falava sobre isso na semana passada, quando nós colocamos dois grandes mistérios: mistério da iniquidade, do outro lado, o mistério da piedade. Ambos os mistérios tratados pelo apóstolo Paulo. Assim como da falta de um só resultou a condenação de todos, do mesmo modo da obra de justiça de um só, a de Cristo, resultou para todos os homens justificados que traz a vida. Na linha de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, a não ser referindo-se ao pecado de Adão, e sem o fato de que este nos transmitiu um pecado que, por nascença, nos afeta a todos e a morte da alma. Em razão desta certeza de fé, o que a Igreja faz? A Igreja ministra o sacramento do batismo para a remissão dos pecados
mesmo as crianças que não cometeram pecado pessoal. Então aqui está a resposta católica para aqueles protestantes que nos perguntam por que batizar crianças. Está aí. A igreja, tendo consciência de que o pecado de Adão é transmitido a todas as gerações, sabendo do malefício, do dano, da gravidade desse pecado, a igreja administra o sacramento do batismo, que tem em vista o quê? Apagar o pecado original. Então, no dia do batismo, aquela criança que foi imersa nas fontes do batismo recebe o quê? Um germe de eternidade, uma semente de eternidade na sua alma. Isso nós chamamos graça, porque a graça é uma coisa que é dada, não é merecida. Você não merece a graça. Quem lhe dá a graça? A igreja, por meio de um instrumento específico. Qual é o instrumento específico instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para dar a graça? Batismo. Então, quem instituiu o batismo foi nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 18, capítulo 28, na conclusão do Evangelho, Jesus diz: ide por todo o mundo e a todos ensinai, pregai o Evangelho, batizai, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a missão primeira da igreja é conferir esta vida da graça. Essa vida da graça é conferida mediante o sacramento do batismo. Por isso, existe aquela distinção. Quando a criancinha nasceu, por mais bonitinho que seja, ela é uma criatura. Depois que ela é batizada, ela se torna o quê? Filho de Deus. Sem batismo não é filho de Deus, é uma criatura, como toda e outra qualquer criatura, com uma dignidade, evidentemente, mas não revestido com a semelhança de Cristo. Esta semelhança lhe é conferida através do batismo, quando o padre vai proferir a fórmula do sacramento, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, por isso que a igreja batiza as crianças, para apagar o pecado original. Pecado pessoal elas não têm. Então, a partir de quando elas vão começar a confessar? Toda e qualquer criança deve começar a confessar a partir dos 7 anos de idade. Essa é a regra. Porque a partir do momento que ela tenha a idade da razão, isto é, a idade chamada no direito de discrição, ou seja, que ela sabe o que é certo e o que é errado, ela já pode se aproximar da confissão. O que lamentavelmente acontece é que normalmente as crianças só se aproximam da confissão quando elas estão na proximidade do sacramento da Eucaristia, né? Como se o sacramento da confissão fosse uma espécie de cabine que lhe dá o ingresso para você poder entrar para assistir o filme. Então você só vai assistir o filme, ou seja, você só vai poder comungar quando você pegar o ingressinho. E o ingressinho é o confessionário, você vai lá, pega o ingressinho e depois vai. Não, está errado. O hábito deveria ser que as crianças começassem a confessar a partir dos 7 anos, mesmo aqueles pecados mais genéricos, porque você não vai esperar que uma criança de 7 anos vai confessar. Mas o que acontece? À medida em que uma criança, a partir dos 7 anos, ela começa a se confessar, é uma coisa fantástica, gente, porque a criança já é capaz de se enxergar. Porque para se confessar, você precisa fazer um breve exame de consciência, mesmo que genérico. Olha, ela vai confessar que tipo de pecado? Eu briguei com meu irmão, eu fiquei com raiva da minha mãe. Esse tipo de pecado. Você não vai esperar que ela... eu comi doce escondido lá na geladeira quando a mamãe falou que não era para comer, entendeu? Mas então, ela tem consciência, veja. E quando ela vai fazendo essa confissão, mesmo que genérica, simples, ela vai entendendo dentro de si que ela precisa praticar o bem e fugir do mal. E isso vai produzindo fruto. Por quê? Porque a finalidade do sacramento da confissão, quando nós formos chegar lá nos sacramentos, que é a segunda parte do catecismo, eu já tratei disso, na verdade, né? Mas a confissão, qual é a finalidade? Cada sacramento tem uma finalidade específica.
A finalidade da confissão não é apagar pecado. A finalidade da confissão é infundir a graça. Porque infunde a graça, apaga o pecado. Então, são dois os sacramentos que são de infusão da graça. Primeiro, o batismo. Só que o batismo você só recebe uma única vez, e pode recebê-lo mais. Quando você perde a graça, ou seja, você perde o estado de amizade com Deus, qual é o sacramento que você vai recobrar aquela graça perdida? Confissão. Então você vai lá diante do sacerdote, confessa, arrependido, claro, seguindo todos aqueles requisitos para uma confissão válida, recebe a absolvição, volta ao estado de graça, ou seja, o estado de amizade com Deus. Você está na amizade com Deus. E agora, com os demais sacramentos, você vai robustecer ainda mais essa graça e fortalecer a sua vida espiritual. Então, confissão não é para apagar pecado, ela apaga, mas não é essa a finalidade, é a infusão da graça. Por quê? Porque se a gente só sempre pensar a confissão como apagar pecado, a gente só vai confessar quando a gente vai cometer pecado grave. E não é necessariamente isso. Você não precisa confessar só quando você cometeu pecados graves. Você pode confessar quando você também tem pecados veniais ou pequenas desordens na alma. Quando você vê que já tem uma desordenzinha que está sendo alimentada, não, vamos parar aqui, vou me confessar, porque essa desordem pode desabrochar outras coisas dentro de mim, que eu falei isso no último encontro, né? Onde passa um boi, passa uma boiada, né? Onde passa um diabinho, passa diabada. Então é assim, né? Uma brechinha, entra tudo junto, né? Não porque uma soma de pecados veniais vai gerar um pecado mortal. Eu cometi 30 pecados veniais e aí virou um pecadão. Não é isso. Santo Agostinho tem até um comentário sobre isso. Mas à medida em que você vai cometendo pequenos pecados veniais, o que você vai fazendo? O que é um pecado venial? Ele vai afrouxando a sua alma. Então você vai se tornando mais vulnerável. Então, não é uma soma de... eu cometi 30 pecados veniais, agora 31 vai virar pecado grave. Não é isso. Mas os pecados veniais, eles vão fazendo o quê? Como eles são mais difíceis de serem combatidos, a gente vai deixando. Quem não comete, né? Não é de ferro, né? Então, eu não sou de ferro, né? Não consigo vencer tudo também, né? Aí você vai deixando. Aí você deixa hoje, amanhã você abre outra brecha, você vai... Quando você vê, ele te tornou suscetível para a oportunidade maior. E aí você acaba caindo no pecado grave. Muito bem, então falava da confissão a partir dos 7 anos, né? Depois dos 7 anos a gente confessa até o fim da vida, não tem outro jeito, gente. A pureza, a igreja entende que a gente tem ali até os 6 anos, aquela inocência original. Depois dos 6 já começa a ficar malicioso, já começa... Aí, a partir do... mas é 7 anos, então eu completei 7 anos, posso me confessar? Não necessariamente. Tem criança que às vezes com 5 anos já sabe que fez arte. Isso é a idade da discrição. A igreja delimita uma idade para dizer, olha, 7 anos. Mas se você fala com a criança, olha, com 5 aninhos, não, o que eu fiz foi errado. Se ela já sabe, pode mandar ela se ajoelhar e se confessar. Claro que ela vai confessar aqueles pecadinhos simples, mas é bom que ela aprenda a fazer isso já. Que ela não crie um receio, que ela não crie um medo em relação ao confessionário. E é muito bonito ver a pureza de crianças que se confessam assim, porque tem uma sinceridade muito grande, viu? Assim, de desmascarar e tudo mais, assim mesmo. Imagine, se já começou a desmascarar assim, vai ter um privilégio muito grande se aproveitar bem a vida da graça, quando tiver bem grande para ser santa mesmo. 404. De que maneira o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? O gênero humano inteiro em Adão como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. Contudo, agora vem, a transmissão do pecado original é um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si,
mas para toda a natureza humana. Quando ele cedeu ao tentador, quando ele pecou, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana, que vão transmitir em um estado decaído. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. E é por isso que o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato, né? Por isso que ele se apaga com o sacramento do batismo. Embora próprio a cada um, o pecado original não tem nenhum descendente de Adão um caráter de falta pessoal. O que é o pecado original? É a privação da santidade e da justiça originais. Mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento, ao império da morte e inclinada ao pecado. Esta propensão do mal é chamada concupiscência, né? Todos nós temos, tem uma parte do catecismo que vai falar lá na frente da tríplice concupiscência, né? Que é na visão joanina, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que são 3 desordens que estão em nós. Depois a gente pode dar uma olhadinha lá na frente. Vem o catecismo e diz: o batismo, ao conferir a vida da graça, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. Então, naquele dia do batismo, apagou aquele pecado original. No entanto, vem agora o catecismo: as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. Então, embora no dia do seu batismo foi apagado o pecado original, as consequências dele estão dentro de você. E aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que combater. É o combate espiritual, é a luta espiritual contra aquele pecado que está dentro de você. E se você não lutar contra ele, contra aquelas consequências, aquela inclinação, o que vai dar? Você vai acabar incorrendo sempre no pecado. Então, essa doutrina do pecado original, como nós podemos ver no número 416, é uma doutrina confirmada pela Igreja a partir de Santo Agostinho. Vamos lá. A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu, sobretudo no século V, em especial o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e no século XVI, em oposição à reforma protestante. Pelágio, que era um bispo, o que ele sustentava? Sustentava que podia o homem, pela força natural de sua livre vontade, sem a ajuda da graça, levar uma vida moralmente boa. Então, olha como nós temos de um lado aqui Pelágio, que é um cara extremamente otimista. O que ele dizia? Olha, Pelágio dizia assim: se você quiser e você fizer esforço, você consegue levar uma vida de boa. Agostinho vê aquilo que Pelágio fala e fala: não, é impossível, porque eu tentei buscar o bem e eu não consegui. Só depois que eu fui batizado, Santo Agostinho relata isso no livro das Confissões, e que ele recebeu o influxo da graça, é que ele conseguia vencer determinados pecados que com a força da própria natureza ele não conseguia combater. Então, de um lado nós temos o otimismo pelagiano, de que diz: olha, vai lá, você vai conseguir vencer, faz esforço. Agostinho olha para isso e diz: não, loucura. Se a graça de Deus não tocar, a gente não consegue vencer o combate. Do outro lado, nós temos a loucura do senhor Martim Lutero, que a reforma protestante vai combater, onde os primeiros protestantes diziam que, olha, está tudo lascado mesmo. Então nós temos o otimismo de Pelágio e do outro lado nós temos o pessimismo dos protestantes. Não, nós estamos tudo lascado mesmo, nós somos tudo pecador mesmo, por isso o protestante não quer na confissão, por isso o protestante não quer na santidade. Você pode ver, por que o protestante não gosta de santo? Porque eles não creem que é possível alguém nesse mundo chegar à santidade. Porque eles não creem no sacramento da confissão. Eles não creem que o sacramento da confissão confere a vida da graça. Então é assim mesmo, nós vamos morrer e daí lá no céu nós podemos ser santos. Mas nesse mundo aqui não é possível chegar à santidade. Eles negam. Então nós temos de um lado
o pessimismo protestante, e do outro lado nós temos o otimismo pelagiano, que são duas loucuras. No centro nós temos a verdade católica. Nós somos católicos. Então cuidado para você não ser nem pelagiano, e cuidado para você não cair nem no protestantismo. Porque embora nós estejamos indo à igreja católica, às vezes a gente pende para um pelagianismo, ou às vezes a gente pende para um protestantismo. De que forma? O cara bota muita fé em si mesmo. Agora eu vou ser santo, agora eu vou arrebentar o pau da barraca, né? E vamos lá. Só que aí o cara vai, tá muito bem, agora eu só estou no estado de graça, agora é a graça mesmo, estou arrebentando. Quando ele se depara com a primeira miséria, aquele otimismo, aquela perspectiva rui, acaba. E do outro lado, aqueles desesperados, que já estão na merda mesmo, é assim mesmo. Eu não fui chamado, Santa Teresinha foi escolhida, eu sou uma bosta, né? Sou uma merda, então não é para mim a santidade, né? E aí, eu sou esse lixo mesmo, Deus não me quer santo, né? Então é isso aqui mesmo, fazer o quê, né? Deus ama os pecadores, eu sou pecador. Então ele cai nesse negócio. Não, eu tenho no centro a verdade católica. E a verdade católica me ensina que eu tenho um instrumento chamado graça. É a graça que vai operar, não sou eu. Então não seja otimista. Confie cegamente na graça de Deus. Quem opera é ela. Quem faz é ela. No momento que você começar a caminhar para a vida de santidade, você falar assim, agora eu estou indo. Já está perdido. Não estou indo porcaria nenhuma. Você está confiando em você. Não confie. É aquilo que os santos dizem. Desconfie de si mesmo. Você não é de confiança. Não confie nem na sua própria sombra. Você olha assim para ela, será que ela não está me perseguindo, né? Então desconfie até dela. Desconfie de si mesmo, porque tu não é de confiança. Então é melhor a gente desconfiar de nós mesmos, porque quando a gente desconfia, nós confiamos na graça. Então é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai operar, é Ele que vai realizar. Mas também não caia nessa prostração protestante de achar que não é possível a santidade, que Deus escolheu alguns. Não, a santidade é possível, é preciso buscá-la. É aquilo que o catecismo diz, é combate. Você não acha que você vai conquistar a santidade, né, tomando chimarrão, sentadinho, esperando que a graça venha e fuda. Aí, de boa, né? Vou tomar um tererê e vou esperar a santidade acontecer. Então vai esperando, sentado e bebendo seu chimarrão até entortar o bico para ver onde vai ficar, né? Muito bem. Então tem que lutar. Só na luta que a gente vence. Vem o catecismo, 407. É um duro combate. É combate. É coisa para gente que tem fibra. Ou, como nós vamos celebrar amanhã, de Santa Teresa de Jesus, né? Minha grande amiga no céu, minha melhor amiga. Ela diz assim que na santidade a gente precisa ter virilidade, né? Tem que ser firme. Ela está dizendo aqui quase que tem que ser homem para ser santo, né? Ou seja, você tem que lutar, tem que ser forte, né? Eu sou muito fraco, não consigo. Não, com esse espírito ninguém chega à santidade. É luta. Tem que ser viril, como diz Santa Teresa, né? Porque é combate. E aí que começa o catecismo. A doutrina sobre o pecado original, ligada à doutrina da redenção por meio de Cristo, propicia um olhar de discernimento lúcido sobre a situação do homem e da ação do mundo, e de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este último permaneça livre. Então, olha, o diabo tem certo domínio sobre o homem. Ele não é completo. O pecado original, o que ele faz? Ele acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens conferem ao mundo em seu conjunto uma condição pecadora, que pode ser designada com a expressão de São João, o pecado do mundo. Com esta expressão,
quer-se exprimir também a influência negativa que exercem sobre as pessoas as situações comunitárias, as estruturas sociais, que são fruto dos pecados dos homens, né? Então a gente vai vendo que nas estruturas sociais tem problema, a gente vê que nas relações comunitárias tem problema. É assim, né? Porque a gente às vezes pensa, né? Não, tá todo mundo lá na igreja, né? Todo mundo na santidade, né? E aí quando você vai entrando, quanto mais para dentro você vai entrando, mais você vai vendo que tem mazela humana, né? Porque parece que os defeitos vão ficando cada vez mais expostos, né? Na mazela humana, né? Então, quanto mais para dentro, mais podridão. Ou seja, miséria humana. Ciúmes, inveja, medo, insegurança, enfim, loucuras humanas, né? Aí tem a fantasia, né? Que é uma loucura. Aí vai... Às vezes uma palavra, né? Dita num contexto pode gerar uma tremenda confusão, que nem era talvez a intenção de dizer, né? Mas aí compreendida num certo contexto, onde as pessoas são carregadas de uma sensibilidade tremenda, né? Aí aquilo tem uma força avassaladora que às vezes é mais destrutiva, né? Então é aquilo que São João diz, o pecado do mundo, né? Esta situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno, faz da vida do homem um combate. E aí vem uma citação do Catecismo: uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia. Segundo as palavras do Senhor, inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Não consegue alcançar a unidade interior senão com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. Então, olha, quando vai acabar, padre, essa luta? O dia que você der o último respiro. Acabou. Acabou. Puf. Enquanto perdurar os seus dias nesse mundo, luta. Ai, mas agora vem esse problema. Meu irmão, qual é a parte que você não sabia da novela, né? Do acontecimento da sua vida? É luta. E isso vai durar até o último dia da tua vida. Agora, a grande diferença está em tentar alcançar a unidade interior. E para conseguir uma integração da unidade interior, a gente precisa do auxílio da graça. Para isso estão à disposição os instrumentos que nosso Senhor instituiu: sacramentos, vida de oração, que são os instrumentos que vão fazer a gente chegar a essa unidade interior. E dá trabalho para chegar nessa unidade interior. Muito trabalho. Não é uma coisa simples, gente. Você tem que todo dia lutar contra o seu maior inimigo, você mesmo. Às vezes a gente pensa que ele está fora, mas nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos inimigos de nós mesmos. Se tem alguém que pode colocar em xeque toda a nossa salvação, somos nós, não os nossos inimigos, né? Muito bem. Mas é duro conviver conosco, não é verdade? Às vezes tem dia que cansa, né? Vocês nunca se cansaram, meu Deus do céu, até quando eu teria que me suportar, né? Meu Deus do céu, que criatura mais complicada. Já fizeram esse exercício? Talvez não fizeram, mas enfim, um dia vocês vão fazer e vão ver como a gente é complicado. Quanto mais a gente se conhece, a gente mais ama Deus, mais a gente se acha estranho. A gente vai se achando assim, doido. 410. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus, ao contrário, Deus o chama e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o soerguimento da queda. Essa passagem no livro do Gênesis é chamada de proto-evangelho, né? O primeiro evangelho, né? Porque ali já vem o primeiro anúncio da salvação. 411. A tradição cristã vê nesta passagem o anúncio do novo Adão, que por sua obediência até a morte de cruz, repara com a superabundância a desobediência de Adão.
De resto, numerosos padres e doutores da igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe de Cristo, Maria, a nova Eva. Foi ela que primeiro e de uma forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. Nós vamos falar do dogma de Nossa Senhora mais para frente, né? E durante toda a vida terrestre, por uma graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Mas por que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? Por que Deus foi lá e não chegou antes, um pouquinho de Adão, né? Responde São Leão Magno: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aquele que a inveja do diabo nos havia subtraído. Santo Tomás responde também: nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior, donde a palavra de São Paulo afirma: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o canto do Exulte, né, que é cantado no Sábado Santo, que é um texto de Santo Agostinho, lembra lá, já falei disso numa aula de liturgia, quando nós estávamos preparando para o Tríduo Pascal. Ó feliz culpa que mereceu a graça de um tão grande Redentor, né? Então a culpa de Adão, ela nos trouxe a graça da redenção, a graça do Salvador, como nós cantamos no Precônio Pascal, na vigília, no Sábado Santo, né? Muito bem, então, para a gente caminhar por fim, eu gostaria só de tomar um ponto do livro do Padre Antônio Roy Marim, que é um ponto que ajuda bastante sobre essa questão do pecado. Nós vimos aqui, claro, de maneira bastante teórica o problema do mal, nós sabemos das dificuldades dele, mas eu queria destacar um ponto que o Roy Marim trata aqui, sobre o pecado, né, nesse livro Teologia da Perfeição Cristã. Isso aqui é muito mais do que própria teologia, mas é espiritualidade, para a gente tentar olhar para nós mesmos e tentar caminhar cada vez mais buscando o bem, né, o sumo bem, a vida da graça. E ele classifica os pecados de ordem grave, né, os pecados graves que nós cometemos, em 4 tipos. Eu quero só passar sobre esses 4 tipos de pecados, ou podemos classificar 4 tipos de pecadores, né? E nós talvez olhamos aí quais destes nós estamos inseridos. O primeiro tipo de pecador, ele diz que são aqueles que cometem os pecados de ignorância, né? Ignorância aqui, é claro que nós nos referimos àquela ignorância invencível, que é aquela pessoa que você mostra e não penetra, é uma topeira mesmo, sabe? Você fala Então nós estamos falando aqui que é aquela pessoa que é chucra mesmo, ela não é capaz de educação religiosa. Não é aquela pessoa, é melhor não conhecer, que daí não conhecendo a gente pode fazer. Não, isso aí é usar de má fé. Essa é uma ignorância que é capaz de ser vencida. É aquela ignorância que o intelecto da pessoa não é capaz, ela está tão embotada que não consegue penetrar. Por exemplo, tem pessoas malandras que podem dizer, melhor não saber e continuar vivendo assim, né? Porque a gente vai estudar a fé, a gente vai saber das coisas, e aí é pior. Quanto mais a gente sabe, mais a gente se compromete. Então, aí você está cometendo um pecado de má fé. Ignorância, que eu estou falando, vamos ficar na ignorância todo mundo e está tudo bem. Não. Se você permanecer na ignorância, isso é burrice, né? Então tem que sair da burrice. Isso não é o tipo de ignorância, é aquela ignorância de pessoas simples mesmo, que são hostis, que não costumam estudar porque não gostam e estão lá afastados desse caminho. Então, esse é um gênero de tipo de pecadores, né? Essas pessoas, elas podem se voltar para Deus no momento oportuno, né? Talvez na perda de um ente querido, vai lá um padre, faz uma pregação, talvez ela... Mas é difícil fazer a pessoa entrar dentro de si. Você não consegue fazer a pessoa se enxergar. Ela enxerga todos os problemas do mundo, mas ela não enxerga si mesma. Mas você não consegue perceber? Não, eu sou assim, não. Mas, meu Deus do céu, você que ela não se enxerga? Não, ela não se enxerga.
Tem gente assim. Meu Deus do céu, ai, padre, tal. E aquela pessoa assim, mas você não vê que você está comportando como ela? Não. Então, tá bom. É uma mula, né? Pacou, não sai. Então vamos rezar, que Deus misericordioso olhe para ela, porque é ignorante mesmo. Então entendo a ignorância. Não é usar de má fé. É quando a pessoa já não é hostil mesmo, não consegue. Depois tem uma segunda classe de pecadores, que são os pecadores por fragilidade, que são os pecados cometidos por pessoas porque são fracas, né? São legiões de pessoas que às vezes cometem pecados porque não são instruídas de maneira suficiente. Falta instrução religiosa, falta instrução moral, e são aquelas pessoas que desconhecem os seus deveres, suas obrigações, né? Então, e às vezes elas têm pouca força de vontade para lutar, acham que não precisa, porque às vezes elas são dominadas extremamente por prazeres sensuais, pelos apetites da carne. Então, para ela fazer um esforço para lutar contra aquilo, então preferem ficar no lamaçal. Às vezes elas lamentam suas quedas, elas admiram aquelas pessoas que são boas. Nossa, aquela pessoa luta, né? Mas isso não é para mim não, deixa eu ficar aqui mesmo. Então elas não têm coragem, elas não têm energia. São pessoas que vivem naquela fragilidade e se acostumam com aquele estado, né? Depois tem os pecados, um terceiro tipo, que são aqueles que cometem pecados por indiferença, né? Ou frieza, que é uma terceira categoria de pecadores. Esses não pecam nem por ignorância, né, como os primeiros, e também não têm remorso da má conduta que vivem. Eles são indiferentes. Eles pecam de maneira consciente, porque pecam mesmo. Então eles não precisam, eles não se arrependem. Eles querem fazer o mal e fazem o mal mesmo, né? Ofendem a Deus, sabe que se isso é para ofender a Deus, eles querem ofender mesmo, né? Então eles não têm nenhuma preocupação de conduta em relação a Deus. É uma frieza e uma indiferença para com Deus. Deus não gosta disso, então Ele vai ver o que eu vou fazer agora. Então é um pecado mesmo de total indiferença contra Deus. O Rui Marim diz que a conversão dessas pessoas às vezes se torna muito difícil, porque como ela está de maneira contínua nas infidelidades e fugindo da graça, né, elas sacodem os ombros para Deus. Estou nem aí, para Deus, né? Então elas estão num nível muito difícil. É somente uma intervenção mesmo divina para conseguir chacoalhar a vida daquela pessoa, porque ali está muito fechado, né? Como fazer para fazer essas pessoas voltarem para Deus, né? Rezar. Quem sabe um encontro pode ser que mude a vida dessa pessoa, né? Um encontro onde ela vai no encontro espiritual e tem um impacto, não sei. É só assim, porque às vezes a pessoa é bem difícil. E depois tem a quarta categoria, que são aqueles pecadores que gostam de cometer o pecado por obstinação ou por malícia, que é a maior parte dos católicos, né? Que é a parte mais horrível e culpável, né? Porque já não peco por ignorância, debilidade e nem indiferença, mas por malícia mesmo. É assim, uma malícia satânica refinada. E essa engloba a maior parte dos católicos. Vamos pensar assim, de todos nós, que a gente sabe que tem que fazer, então a gente já não comete por ignorância. A gente não está naquele segundo grupo de fragilidade, porque a gente já está no caminho. Então não é... A gente está no grupo da indiferença, estou nem aí para com Deus. A gente está no caminho, mas é uma malícia, que é justamente o que eu tratava um pouco na homilia de domingo, sobre a malícia, como vai arrefecendo a fé dentro do nosso coração. Olha o que ele diz aqui: seu pecado mais habitual, às vezes, são atos de blasfêmia contra Deus. Talvez começam sendo bons cristãos, mas foram resvalando pouco a pouco. Às vezes suas paixões convidam eles para divertir um pouco, aí eles vão satisfazer as paixões. Daqui a pouco eles adquirem outras proporções gigantescas. Chega um momento que eles se consideram fracassados, já nos braços do diabo, né? Desespero.
Mas aí, como consequência inevitável, eles voltam. Depois, nas últimas barreiras, quando eles estão na borda do precipício, eles se lançam de novo nos braços de Deus. Outras vezes se lançam nos braços do inimigo, né? Então, eles vão assim, né? Levando a vida. É a música, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu, né? E a vida vai levando. Não sei para onde, mas vai. Então, nós corremos o risco de fazer o quê? Neste caminho, pelos gritos das nossas desordens, a gente ir perdendo a fé e nem perceber que a gente está perdendo a fé. Porque a coisa vai acontecendo tão sorrateiramente, nós parecemos tão bons, né? Estamos na missa do domingo, a gente reza, a gente confessa, a gente faz aquilo, e sem perceber, a gente corre o risco de estar esquentando o banco de igreja. Não é verdade? Todos os domingos eu venho esquentar o banco da igreja, para ele não se sentir solitário, né? Então, deixa eu vir aqui fazer companhia para os banquinhos, né? E a gente faz isso habitualmente sem que a gente perceba que a religião, diante de Deus verdadeiro, como diz São Tiago, é aquela que é capaz de mudar a gente por dentro, nos transformar como pessoas. Hoje, o Evangelho de Lucas, Jesus entra na casa de um fariseu e briga com o fariseu, né? E porque Jesus vai na casa do cara jantar e ainda dá esculhamba com o cara, né? Porque ele viu que Jesus não tinha lavado as mãos e tal. E aí Jesus chamou de hipócrita ainda, né? Olha, vem na minha casa jantar e ainda me chama de hipócrita. Porque ele estava transformando a religião num faz de conta, numa fantasia. O que a palavra hipocrisia quer dizer, né? Justamente usar máscaras. Você é um personagem da religião, você não é uma pessoa. E nós corremos o risco de sermos personagens, teatralizando uma vida espiritual, fazendo de coisa uma realidade, quando na verdade aquilo não corresponde com a verdade interior do nosso relacionamento com Deus. Então isso é muito sério, isso é muito, muito caro, porque Santa Teresa, ela nos ensina, né, que para o primeiro passo é ter vida de oração, mas a vida de oração ela se mede pela vida. Então, como eu vou medir se a minha vida está bem? Não é pelo tanto que eu rezo. Esse não é parâmetro. Rezo 30 terços para no dia. Isso não significa absolutamente nada. Aí Santa Teresa diz: para você saber se aquela oração tem efeito, olhe para a vida dessa pessoa. Porque a oração é vida, não é faz de conta. Então, se aquela oração está transformando a pessoa e a vida dela está sendo em função de obras de caridade, como as obras de misericórdia corporais e espirituais para o outro, então está tendo uma transformação interior. Agora, se aquela oração só fecha a pessoa em si mesma, verborreia, ou, como eu digo, né, papagaiada. Papagaio faz a mesma coisa, às vezes faz mais bonito, porque às vezes o timbre de voz é mais bonito do que muitos, né, Louro? Um papagaio, se você for lá ensinar ele a rezar Ave Maria, vai rezar Ave Maria. Nós não podemos ficar papagaiando. A nossa vida de oração precisa ser encontro. E é isso que Jesus repreende justamente no Evangelho de hoje, mostrando que vida cristã precisa. Daí a conclusão é que Jesus fala: vai, vende o que tens, né? Vai lá, ajude as pessoas e pá. Ou seja, tem que doer para ser amor. Se não dói, não é amor. Talvez esse é o ponto mais intrigante, né? E mais dramático da vida espiritual, né? Quando eu sei, padre, que está funcionando, pergunto: está doendo? Não está, então não está funcionando. Se começou a doer de alguma forma, é porque está funcionando. E quanto mais doer, melhor será, porque este é o trilho que leva para a perfeição da vida cristã. Muito bem, então nós encerramos aqui o problema do mal, né? O pecado, o combate, as dificuldades que nós temos que enfrentar.
a luta não para, né? Vamos até o último respiro. Enquanto tiver vida, enquanto tiver confessionário, a gente vai abastecendo as nossas energias, nossas forças. A gente cai, se arrebenta, levanta e vai, né? Na próxima semana nós não teremos catequese, porque eu não estarei aqui, eu estarei ausente. Aí nós vamos voltar na outra semana, que será dia 28, ok? Quando nós voltarmos no dia 28, nós vamos começar, não sei se uma longa, mas uma pequena jornada, será sobre Cristologia. Porque se vocês olharem no Catecismo, o próximo tema é: creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Então nós vamos fazer esta parte do creio, que é muito extensa do creio, só para falar da pessoa de Jesus. Nós vamos fazer uma espécie de um curso de Cristologia. Vamos conhecer a pessoa de Cristo a partir da Escritura e a partir da tradição e do magistério da Igreja. Então nós vamos precisar de Bíblia para olhar Jesus rapidamente sobre a perspectiva dos 3 evangelhos sinóticos, e depois nós vamos entrando em temas que a Igreja foi tratando ao longo dos séculos a respeito da pessoa de Jesus. Então é um curso de Cristologia a respeito da pessoa de Jesus. Então nós vamos levar 4, 5 encontros talvez para tentar mergulhar nisso. Tem um Papa que escreveu uma trilogia de Jesus, né? O Papa Bento XVI. Então, enquanto Papa, ele escreveu são 3 obras, né? Chamada Jesus de Nazaré. Se eu fosse indicar uma obra para qualquer pessoa comprar de Jesus, eu indicaria esta obra, que ele trata, no primeiro volume, do batismo de Jesus até a transfiguração. Na segunda obra, ele fala da entrada de Jesus de Jerusalém até a ressurreição, e a última obra ele fala sobre a infância de Jesus. Ele conta toda a história de Jesus sobre o aspecto histórico, teológico, espiritual, fantástico. Uma trilogia do Papa Bento XVI sobre Jesus de Nazaré. Não é um texto difícil. Bento XVI não escreve difícil. João Paulo II é muito mais difícil. O texto de Bento XVI é muito mais gostoso. O problema é o raciocínio de Bento XVI, que num parágrafo é muita coisa. Então assim, você fica assim, o que ele quis dizer? É porque é uma cabeça alemã, inteligente, né? Então é muito conhecimento num parágrafo. Você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui eu levo um mês só para entender esse negócio. Por quê? Porque as coisas são muito bem costuradas. Diferente de João Paulo II, que era mais prolixo, né? Você fala assim, mas João Paulo II vai devagar, depois volta, né? Isso próprio é característica do Papa João Paulo II. Mas Bento XVI é uma mente mais assim pontual, cirúrgica, né? Então eu vou usar esse texto de Jesus de Nazaré também, e vou usar um texto muito bom, que é uma outra obra do venerável Fulton Sheen, que é um arcebispo norte-americano. Na década de 70, 80, 60, 70, ele foi assim, um dos primeiros que se lançou na TV norte-americana para fazer programas. Vocês podem digitar lá Fulton Sheen, tem assim, um bispo solene que fazia, e assim, ele escreve muitíssimo bem. E vou usar essa obra dele também, que é chamada A Vida de Cristo, para a gente conhecer melhor Jesus. E tem coisas que o Fulton Sheen trabalha na obra dele assim, que são muito belas, que a gente nem para pensar a respeito do nascimento de Jesus, quando ele vai contando detalhes da Virgem Maria, né, com os cuidados com os paninhos de Jesus e tudo mais, que nós vamos ver nesta obra do Fulton Sheen. Certo? Então vamos pedir a Nosso Senhor que nos dê a graça de perseverarmos sempre no seu caminho, e que as verdades da fé sempre nos leve cada vez mais para o interior da vida de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Sob a intercessão dos santos anjos da guarda, Deus Todo-Poderoso conceda uma abençoada noite, uma abençoada noite e um bom dia de trabalho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.